Marcos 5, 24 a 34. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia e o comprimia. Imagine toda a cena quando a gente estiver lendo. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou no seu manto. Porque pensava se tão somente tocar o manto, ficaria curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A história da mulher do fluxo de sangue é um dos relatos mais comoventes da Bíblia. A mulher que sofria de um fluxo há 12 anos. Vocês conseguem imaginar o que é sofrer de uma enfermidade durante 12 anos? Eu consigo comparar porque eu tenho uma amiga que na adolescência dela, hoje já está controlado, porque a medicina já, né? Nós temos aí uma medicina avançada, mas naquela época não existia uma medicina avançada. Muito mal existia uma medicina. Eu tinha uma amiga que, ela sem brincadeira, ela ficava 21 dias no mês menstruada. Isso enfraquecia o corpo dela. E ela falava: Érica, eu não aguento. Quando eu começo a respirar, começo a ter um pouquinho mais de vida, eu já vou ficar de novo. Porque a gente que é mulher sabe como é rápido. Você passa rápido 30 dias, depois você já está de novo. Agora, imagina o que é a pessoa ficar 21 dias. É muito tempo. 3, 4 dias, a gente já não fica agoniada? Homens, eu estou falando agora com as mulheres, mas a mensagem também é para vocês, tá? Por mais que a gente esteja falando sobre mulheres do reino, é para os homens também hoje. Por quê? O que eu quero passar com essa história? O que eu quero passar com a mulher do fluxo de sangue? Eu quero passar sobre vulnerabilidade. O nosso tema hoje aqui é vulnerabilidade. Assim como a mulher do fluxo de sangue, eu imagino que todas as pessoas que passaram por Jesus, que tiveram momentos com Jesus, elas precisaram estar vulneráveis. Eu colhi aqui a da mulher do fluxo de sangue, porque para mim realmente é um dos relatos mais comoventes da Bíblia. Quando ela tocou em Jesus, ela ficou instantaneamente curada. E por quê? Porque é como ele falou no final, a fé que ela tinha. Não simplesmente porque ela só tocou na orla da veste. Orla era algo que eles usavam amarrado na cintura para identificar alguém religioso da época. O significado de orla é isso. Então você vai ver lá, durante a série, lá, você vê que os discípulos eles estão com aquela bata, que era a roupa de antigamente, e eles têm uma orlinha aqui, né? Tipo um cintinho. E isso, ela falou, se eu apenas tocar na ponta da orla, ela não queria nem tocar na orla em si, ela queria só tocar na pontinha. Ela sabia que ela ia ser curada. O que eu quero que você pense hoje é como você lida, como que você, que está aqui hoje, lida com as vulnerabilidades da sua vida, sem que você saia da sua zona de conforto.
a palavra vulnerabilidade, ela parece assustadora muitas vezes. A palavra vulnerabilidade, ela parece que gera um incômodo em nós. Todas as vezes que nós precisamos ser vulneráveis, isso vai te pedir algo. Vai pedir algo maior do que você consegue. Ali, a mulher do fluxo de sangue, ela precisou, por uma necessidade emergencial. Talvez se ela não tivesse aproveitado aquele momento, ela imaginasse que nunca mais ela iria ter a oportunidade de ver Jesus passando na frente dela e ela poder tocar nele e ser curada. Então, indo contra todas as leis, indo contra todos os pensamentos humanos daquela época, você vê que ali tem uma cena que o rapaz reconhece que ela é a mulher impura. Imagina você passar a vida inteira sendo chamada de impura. Perder sua família, porque ela precisou, pela religiosidade da época, se afastar da própria família. Ela não ter pai, ela não ter mãe, ela não ter tido a oportunidade de um casamento, de alguém que a amasse. Ela precisou se encontrar sozinha na vida. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu vou indo e eu acabo me... Então, o que eu quero trazer com essa história é sobre vulnerabilidade. E vulnerabilidade parece que é uma palavra bem assustadora. Só de pensar em ficar vulnerável dá uma sensação desconfortável. Mas isso vai acontecer até o dia em que você conseguir permitir ficar vulnerável com Deus. Porque, irmãos, ficar vulnerável com pessoas, situações, coisas, é diferente de você ser vulnerável com Deus. Quando você precisa ser vulnerável com alguém, é diferente. Agora, quando você precisa ser vulnerável com Deus, esse é o ponto que eu quero que a gente chegue. O ser vulnerável com Deus. Ser vulnerável é estar suscetível, exposto, aberto. É doloroso mostrar as feridas, é desconfortável mostrar coisas das quais nós temos vergonha. É difícil falar que nós erramos, mas difícil ainda é expor as nossas fraquezas. Claro que a gente não vai ser vulnerável com qualquer pessoa. Isso eu aprendi ao longo do caminho. Eu já fui vulnerável com diversas pessoas. Só que muitas vezes você é vulnerável com as pessoas erradas. O que era difícil de expor, o que era vergonhoso, o que era doloroso, vai se tornar mais ainda. A gente sempre fala que nós precisamos nos colocar num lugar onde a gente tenha pessoas de confiança para que a gente fale das nossas situações, das nossas vidas, dos nossos problemas. Mas a gente precisa saber quem são essas pessoas. Você tem que fazer isso com as pessoas certas, para que elas não te exponham, para que elas não acabem piorando a situação. Né? Então, a maioria de nós está sempre, ou quase sempre, tentando esconder. A gente tenta esconder as nossas vulnerabilidades. Às vezes, até mesmo pela própria existência, por vergonha. A mulher do sangue, fluxo de sangue, ela vivia exatamente isso. Porque ela se isolava, ela se escondia, ela tinha vergonha, ela tinha medo. Ela investiu tudo o que ela tinha. Era frustração atrás de frustração. Até que um dia ela soube de Jesus. E aí foi quando ela soube de Jesus que ela teve certeza de que se ela só encostasse um pouquinho no manto, ela seria totalmente curada. Ela seria totalmente curada. Então, como que você lida com a sua vulnerabilidade? Ali, para mim, não tem nível maior de exposição, de uma vulnerabilidade, do que o exemplo da mulher do fluxo de sangue.
Em Marcos também 3, tem eu não sei se você vai recordar agora, se você já viu essa passagem, mas fala sobre a mão do homem ressequido. Para mim, ali também foi uma exposição de vulnerabilidade muito grande. Imagina o homem da mão ressequida, está em Marcos 3. Ele passou a vida dele escondendo a mão defeituosa dele. E aí Jesus vai na sinagoga naquele dia e ele está lá. Ele está lá, no cantinho dele, normal, assim como vocês estão aqui. E aí Jesus falou assim, Tauã, veio para o meio. Jesus ia expor ele. Ele não foi vulnerável antes, mas Jesus o provocou. Jesus chamou o homem da mão ressequida no meio da sinagoga e falou, vem aqui. Em outras passagens, eu não sei se em outro evangelho, mas na mesma Bíblia, em Marcos 3, se eu não me engano, Marcos 3:3, ele fala, vem ao meio. Imagina, se você tem um problema, se você tem algo que você não quer que ninguém veja, ainda mais para aquela época, onde tudo era muito julgado. Onde tudo era muito ruim. Hoje você vê alguém de cadeira de roda, alguém com uma necessidade. Hoje nós temos empatia. Mas naquela época, irmão, ninguém tinha empatia. A prova da mulher do fluxo de sangue era uma muito grande. Ela teve que se isolar, viver separado de toda a sociedade, porque ela era considerada impura. Mas imagina o homem da mão ressequida também. Não poder arrumar um trabalho, porque era como se ele fosse inválido. E ele viver ali escondendo a sua debilidade. Jesus foi lá, quando chegou na sinagoga, falou, vem ao meio. Agora estenda a mão. Eu imagino dentro dele assim, ele com vergonha. E Jesus ali o curou. Jesus curou também o homem da mão ressequida. Como cristãos, a vulnerabilidade é muito importante. Porque ela nos permite que Deus molde as nossas mentes e os nossos corações. Deus conhece o funcionamento do coração de cada um aqui. Porque foi Ele que criou. Você entende? Deus criou os nossos corações. Ele sabe todo o funcionamento do nosso coração. Porque foi Ele que criou. Mas precisamos ser vulneráveis para que possamos permitir que a sua palavra fale a verdade para nós. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua vida. Ele sabe de cada detalhe do que você passa. Às vezes você fala, Deus não está me ouvindo. Ele está ouvindo. Deus não está aqui. Ele está aqui. Mas é você que precisa permitir que a sua palavra fale a verdade para o seu coração. Para que assim você possa crescer em fé e com as pessoas. E como pessoa também. Para isso, precisamos estar suscetíveis a algumas coisas em nossas vidas, como mudanças e crescimento. Para que a gente possa crescer, muitas vezes, a gente precisa mudar. E a única maneira de fazer isso, crescer, mudar, receber o renovo do Senhor, é a gente estando vulnerável a Ele. Será que se a gente tem alguma situação em nossas vidas, será que você que está aí me ouvindo, tem uma situação na sua vida, você conseguiria ser vulnerável como aquela mulher foi? Não sei se vocês viram ali na hora, tem uma hora na cena que ela faz assim com o rosto, eu falo, agora ela tomou coragem, agora ela vai. E ela se enfia no meio da multidão, e ali ela estava encostando em todo mundo, vocês perceberam? Porque quando ela se enfiou totalmente na multidão, ela saiu encostando em todo mundo. E alguém ficou impuro? Diga. Não.
Mas ela se tomou de fé naquela hora. E ela falou, se eu não alcançar, se eu não tenho essa oportunidade agora, eu nunca mais voltei na minha vida a outra. E ela foi e se jogou e tocou. Às vezes, irmãos, só falta isso para nós. Buscarmos uma orla para tocar. Às vezes só falta isso para nós. Muitas vezes a gente está dentro da igreja há 20, 50 anos. Não, 50 anos acho que ninguém tem aqui, de igreja. Mas uma coisa é verdade. Talvez você nunca tenha tocado na orla de Jesus. E por isso que você pode comparar a sua vida do começo, agora, do mesmo jeito. Você está só vindo à igreja. Mas você nunca, de fato, tocou na orla de Jesus. Porque cristão, ele vive dentro da igreja, mas você vê que problemas atrás de problemas. Não estou dizendo que a gente, humanamente, não vai ter problemas. Mas, muitas vezes, a forma como nós lidamos com os problemas também diz muito de como nós estamos com o nosso relacionamento com Jesus. De como nós estamos suscetíveis e vulneráveis a Ele. Porque Jesus só pode vir fazer algo em nós quando nós estamos vulneráveis a Ele. Você acredita que Jesus não sabia sobre aquela mulher? Que Ele não sabia que aquele momento em que ela foi ali não ia chegar? Jesus não sabia que ao andar naquela multidão toda, a mulher não ia vir tocar nele? Você acha que Jesus não sabia? É óbvio que Jesus sabia. Tanto que na hora em que Jesus para ali e pergunta, quem foi que me tocou? Gente, ele perguntou olhando para ela. Mas o que ele queria? Ele sabia. Mas o que ele queria? Que ela se expusesse. Porque ser vulnerável é se expor. E é como eu falei aqui, muitas vezes a gente não quer isso. Por quê? Porque expor as nossas debilidades, expor as nossas fraquezas é dolorido. É ruim. Expõe como nós estamos. Muitas vezes expõe o nosso caráter. Expõe a nossa personalidade. Expõe tudo em nós. Aí o outro queria impedir, Jesus só olhou assim e falou, fica quieto. E aí ele esperou ali. E aí foi quando ela, fui eu, você não está impuro, eu não toquei em você. Eu só toquei na orla da sua veste. Ele pôde fazer o quê? Se ajoelhar e olhar nos olhos. Olhe para cima, olhe para mim. Para que a gente possa mudar, para que a gente possa crescer. A única maneira é estar vulnerável com o Senhor. E nesse processo, nós vamos descobrir, reconhecer parte de nós que precisam ser entregues a Deus. Nós podemos descobrir também, ao longo dessa caminhada, desses processos, mágoas profundas que estão aqui dentro de nós. Mas é isso que eu acredito que o Senhor quer trazer para a sua igreja. Não falo somente de nós, mas para a igreja. A gente ministra muitas coisas, ministra muitas palavras, mas quando a gente precisa entrar no coração, é difícil. Porque muitas vezes, entrar no coração, confrontar caráter, ou qualquer coisa
que trate o ser humano vem com perdas. Você pode estar suscetível a perder pessoas. Já tentou confrontar alguém em amor? Mesmo em amor, você corre um risco seríssimo de perder a pessoa. Porque, infelizmente, nós queremos estar na igreja, nós queremos nos alimentar. Eu falo, nós queremos engordar no Senhor com a palavra. Mas nós queremos consumir e não dar. E estar vulnerável, entenda, quando você se torna uma pessoa vulnerável, quando você consegue sair da sua zona de conforto, você vai ver que essa é uma das melhores maneiras de Deus usar a sua vida. Eu tenho certeza que depois disso, da mulher do fluxo de sangue, imagine quantas mulheres ou quantas pessoas, por onde depois ela passou, ela pôde salvar e trazer para Jesus. Eu fico imaginando que ali depois do cotidiano dela, a vida dela, o que ela foi fazer depois, ela pôde testemunhar o que aconteceu da vida dela. E ao testemunhar sobre a vida dela, ela deve ter ganho muitas pessoas para Cristo. Então, estar vulnerável, gente, e sair da nossa zona de conforto é uma das melhores maneiras de Deus usar a nossa vida. E ser vulnerável é eu estar te dizendo aqui, você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Deus não vai usar pessoas que não se disponham a ser curado e transformado. Porque um doente não pode curar um outro doente. A mulher do fluxo de sangue sabia que ela só Jesus podia curar ela. Ninguém mais. Ela gastou tudo que ela tinha. Com médicos. Eu não sei se ela tinha uma vida boa em relação, mas aparentemente o que o texto fala é que ela gastou tudo que ela tinha. Então ela tinha alguma coisa para gastar. Tem gente que nem isso tem. Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele conhece os nossos pontos fortes. E Ele vai usar ambos para a glória dEle. Deus vai usar ambos para a glória dEle. Se você puder abrir em 2 Coríntios 12, 9. Deus, Ele vai usar tanto os nossos pontos fracos como os nossos pontos fortes para a glória dEle. Eu quero ser como aquela mulher do fluxo de sangue. Muitas vezes eu estou no meu momento de oração, eu estou ali em casa, eu estou ali tentando. Essa semana mesmo, enquanto eu estava tentando parar toda a palavra, e eu ficava assim, Senhor, me faz aprender a ser vulnerável igual a ela. Eu sei que eu não tenho o mesmo nível de enfermidade, graças a Deus, que essa mulher tinha. Mas me faz ser vulnerável com o que eu tenho. E eu vou ali orar, às vezes eu fico ali à madrugada buscando e brigando com Deus, e eu quero, Senhor, eu quero. Porque eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero que o Senhor traga pessoas para que a minha vida possa ser importante na vida delas, assim como o Senhor fez com outras pessoas sobre a minha vida. Hoje eu posso estar aqui porque teve pessoas que oraram por mim, cuidaram de mim, se deram por mim. Então me ensina, Senhor, a ser vulnerável com o Senhor, eu chegar e falar, é isso aqui, ó, Jesus. Hoje eu fiz isso, isso e isso, é nu, é cru. Porque a gente não pode ficar passando a nossa vida cristã achando que a gente está enganando a Deus. Nós somos nus diante dEle. Então, por que você não consegue ser vulnerável com Ele? Às vezes você consegue ser vulnerável com um amigo. Ai, olha, eu queria ser vulnerável com você, eu tenho um problema XXY. Você foi falar para Deus que você tinha isso?
no pastoreio, eu aprendi o seguinte, que às vezes vão vir pessoas e elas vão querer ser vulnerável com o pastor. E aí tem situações que você vai dizer assim, olha, vai orar ali meia hora. Não, porque a pessoa vai querer vir e descarregar em você. Porque ela acha que é você que vai resolver o problema. Não é pastor, líder que resolve o problema. Ele te auxilia. Mas é Deus. Quando uma igreja entende que, em primeiro lugar, ela precisa procurar a Deus e resolver as suas questões, as suas vulnerabilidades com Deus do que com pessoas primeiro, a igreja se torna mais sarada, a igreja se torna mais curada. Porque é disso que a igreja precisa. De pessoas saradas para sarar, curadas para curar. E aí lá em 2 Coríntios 12, 9 diz o seguinte: mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim. Por causa de Cristo, então, estou contente com as fraquezas, insultos, dificuldades, perseguições e calamidades. Pois quando estou fraco, é que estou forte. É que eu sou forte. Essa é uma passagem de vulnerabilidade, gente. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Isso é ser vulnerável em Deus. Você pegar todas as suas fraquezas e depositar nele, para que ele faça algo. Sabe, eu queria abrir meu coração um pouco aqui com vocês. Eu queria contar o quanto Deus, de um tempo para cá, eu posso falar do ano passado para cá, eu não conseguiria dizer assim, do X mês para cá, o Senhor está me ensinando muito a ser vulnerável. Mas do ano passado para cá, para muitos que nos acompanharam, a gente sofreu rompimentos muito grandes de relacionamento, tanto aqui na igreja, como nas nossas vidas, por exemplo. E em todo momento, irmãos, eu me senti muito vulnerável. Lembrar de pessoas queridas que estavam aqui antes me causa saudade. E eu ficava, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer. O quanto o Senhor quer que eu me exponha para o Senhor. O quanto o Senhor vai fazer com tudo isso. O que o Senhor vai fazer com tudo isso. E por meses, desde o ano passado, eu vinha arrastando, fraca, me sentindo impotente e calada. Porque tem coisas que você não pode comunicar para todo mundo. E eu ali me sentindo fraca, vulnerável e perguntando para Deus qual era o tempo, o que Ele queria com aquilo, qual era a importância de tudo aquilo. E muitas vezes a gente sabe que o que Deus vai fazer, para algumas coisas que Deus vai fazer, Ele de fato vai tirar algumas pessoas da sua vida. Ele vai mudar as coisas na sua vida. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Mudança e crescimento. Muitas vezes, para você crescer, você tem que mudar algumas coisas. E mudar cansa. Mudar dói. Crescer dói. Meu filho, Joaquim, sempre fala, ai mãe, às vezes eu estou com dor na perna. Eu falei, a dor do crescimento, filho. Crescer dói. Mudar cansa. Faça uma mudança para você ver o quanto é cansativo. Então, eu fiquei ali desde o ano passado, eu tenho me perguntado ao Senhor. E o que mais o Senhor tem feito em mim nesses meses, do ano passado para cá, é me ensinar a ser vulnerável. Não somente com pessoas,
Que eu precisei ser vulnerável com pessoas. De pessoas terem que me ajudar quando eu não queria ser ajudada. De eu ter que me dispor a pessoas que eu não queria me dispor. E Deus falar assim para mim, eu estou te ensinando a ser vulnerável. Porque o que você vai receber para fazer depois é muito maior do que o que você tem hoje. Então aprenda a crescer. E eu aceitei. E eu vou dizer, gente, não é fácil. Porque o que eu mais tenho passado são situações onde eu estou precisando ser vulnerável. Estar aqui, por exemplo, é eu estar sendo vulnerável a vocês. Porque a minha zona de conforto não é aqui ministrando para a igreja. Minha zona de conforto é lá atrás. Aonde eu vejo o meu marido pregar. Mas Deus está falando, você vai sair dessa zona de conforto. Qual foi o ministério que eu te entreguei há anos e anos atrás? Você não vai fazer? Você fala para a igreja que a igreja está há 1000 anos aqui e você não está fazendo nada? Levanta da cadeira. Então Deus tem me colocado em lugares para que eu seja vulnerável. Para quem não sabia, por exemplo, a gente estava com o carro aí, o carro estava há um tempão parado. E a gente tem 3 crianças. Imagina, levar para a escola, fazer todo loucura. Teve um dia que eu chorei para Deus. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. O carro não é um luxo, mas é uma necessidade, eu preciso dele. E aí olha como Deus faz. Deus, gente, Ele tem respondido umas orações muito imediatas assim. Eu tenho orado para que Deus me dê oportunidades de um por um daqueles que se foram, daqueles que eu sinto saudade, daqueles que talvez tenham algo contra nós, contra mim. Deus me deu a oportunidade de eu reencontrá-los, para que eu possa falar com eles. E aí esses dias eu estou lá, eu estou entrando no meu condomínio, aí eu vejo uma pessoa. Deus, meu coração disparou. Eu não consegui fazer outra coisa, a não ser passar por ele, falar, oi, tudo bem? E aí meu coração, Robert sabe como eu cheguei em casa, chorando. Eu falei, nossa, é muito difícil ver a pessoa que você sabe que de alguma forma te causou algo e você não poder falar com ela direito. Ele era meu amigo. Eu considerava ele meu amigo. E eu não consegui falar com ele, eu baixar minha cabeça e passar reto. Aí eu lembrei da oração. Você não está pedindo para ter encontro com essas pessoas? Eu estou te respondendo, eu estou te dando oportunidade. E aí passou fevereiro, março, eu encontrava assim. E aí, teve um dia que eu já estava no ápice do desespero com relação ao carro. Eu falei, ele entende de carro, eu vou lá. Não quero nem saber o que ele vai pensar de mim. Ele vai dizer, não quero nem saber. Aí vou lá com as crianças, lá para baixo, tudo, vejo a pessoa. Eu falei, Senhor, é hoje. Hoje eu vou ser vulnerável com esse homem. Me posicionei num lugar que eu sabia que ele ia passar. A gente estava na piscina e estava lá. Eu falei assim, ele vai ter que passar por aqui. E eu não estava naquele lugar, tá? Eu estava no outro lado. Quando eu percebi que ele começou a pegar as coisas dele, eu fui lá para o outro lado. Aí foi bom, porque o Theo foi para lá. Então, mãe, eu vou ficar aqui sentado para tomar sol. Aí eu falei, Deus está te usando, meu filho, fica aí. Aí eu sentei exatamente onde ele precisava passar. Quando ele passou, eu falei, oi, tudo bem? Vem cá. Eu falei exatamente isso para ele. É tão estranho estar aqui, te vendo aí, e não poder falar com você. É tão estranho saber que você era nosso amigo. E a gente não ter mais oportunidade de conversar, de sorrir.
Eu falei, senta aqui. Aí ele sentou na cadeira do lado e eu fiquei ali uns 40 minutos com ele conversando. Não falei nada do carro, tá, gente? Não era só a minha intenção. Eu queria estar perto dele. E falei, Senhor, se eu estou por isso, eu quero ser vulnerável. Porque eu quero quebrar toda a maldição na minha vida, em nome de Jesus. E aí eu sentei ali, conversamos durante 40 minutos. E aí fomos embora. Pedi perdão, falei várias coisas. Eu gosto de você, eu ouvi muitas coisas dele. Foi muito bom. E aí, fomos embora. Vamos embora, né? A Elis dormiu. Foi tanto tempo que a Elis dormiu no meu colo. E aí, do nada, antes da gente ir embora, eu nem lembro como foi que falei do carro. Ele falou, não sei o quê. Eu falei, não, meu carro está quebrado e tal. Ele, me chama que eu venho aqui. Gente, era o que eu precisava ouvir. E aí eu falei, então vem amanhã. Amanhã de manhã você vem aqui. O carro está lá embaixo na garagem, você olha. Ele foi, levamos o carro para... Aí ele falou, Érica, chama o guincho. Chamei o guincho, irmã, foi para a oficina. Em menos de uma semana o carro estava pronto. Estava 3 meses parado. Você entende? E eu agradecia tanto a Deus. Eu falava assim, Deus, obrigada por ter me ensinado a ser vulnerável. Deus só vai usar a vida de alguém ou a sua própria vida quando você for vulnerável a Ele. E eu consegui resolver esse problema do carro, de tabela, porque eu queria resolver o meu problema com Ele. Porque eu quero que Ele passe por mim e fale comigo como antes. Que Ele seja meu amigo. Que eu resolva o que eu tenho para resolver com Ele. Nós somos irmãos em Cristo e vivemos como os inimigos na igreja. Nós vivemos em concorrência, nós estamos concorrendo com alguém, nós sempre estamos nos comparando com alguém. Mas a gente não quer ser vulnerável com ninguém. Porque ser vulnerável te expõe. Expõe seus erros também. Porque para você chamar alguém para se consertar com ele, você vai precisar falar do seu erro também. Ou você acha que é só o outro que está errado e você sempre está certo? Não. Ser vulnerável permite a Deus transformar as coisas. E Ele transformou isso. Hoje eu posso passar por essa pessoa livremente. E eu consigo não sentir mais aquela sensação ruim. Às vezes, você sair da sua zona de conforto é por uma pessoa. É alguém da sua família ou sua própria família. Seu pai, sua mãe. É no seu trabalho, na sua faculdade. É no serviço da igreja. Quantos anos de crente você é? Quantos anos você está na igreja? Quando você vem para a igreja, você está na sua zona de conforto ou você realmente está fazendo algo pela igreja do Senhor? Não falo pela igreja cultura, mas pela igreja do Senhor, o que você carrega. Porque a gente às vezes passa a vida inteira esperando algo acontecer conosco, aqui dentro, e não vai acontecer. Porque se você vem aqui para dentro e você não é vulnerável ao Senhor, nada vai acontecer. Nada vai ser transformado na sua família se você não conseguir ser vulnerável com seus pais, com seu irmão, com alguém. Nada vai acontecer. Quando você não é vulnerável, nada acontece. Deus só pode mudar histórias aonde Ele vê uma entrega. Deus só pode mudar a sua história quando você se entrega para Ele. Na verdade, Ele não quer que você esteja completamente pronto. Oh, Deus, hoje eu estou completamente pronto para ser vulnerável. Não. Se fosse assim, Ele não chamaria pessoas imperfeitas para estar dentro da igreja. Ou você acha que porque você está aqui você já é perfeito? Não. Deus não quer que você esteja completamente pronto. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você abra a sua mente para Ele.
É sobre isso. É sobre você tratar a sua mente e o seu coração. Ou você vai passar a vida inteira e nada vai mudar. Nada vai mudar. Sabe, eu li no trecho de um livro. Gente, me fala o horário, tá? Eu estou terminando já, mas me fala o horário. O Rick Warren, ele fala algo interessante no livro deles. Uma igreja com propósito. Acho que muita gente já leu Uma Vida com Propósito. Mas existe o livro Uma Igreja com Propósito. E ele fala algo muito interessante lá. E ele fala exatamente sobre em que lugar você está. Como igreja, como pessoa, em Cristo. Porque, como eu falei no começo, ser vulnerável com pessoas, coisas e situações é uma coisa. Agora, você ser vulnerável com Deus é completamente diferente. E aí ele fala o seguinte lá, ele fala, essa igreja aqui, que ele abriu uma igreja lá em Salt Lake, não sei aonde, e ele fala que muitas pessoas estavam começando a vir à igreja, né? E ele falou assim, qual é o propósito dessa igreja, da igreja em Salt Lake? É salvar o não cristão. É cuidar daqueles que não têm cuidado. É pegar os desigrejados. E aí ele falou, na primeira reunião que eles fizeram na igreja, ele falou assim, amém, irmãos, amigos e tal, né, vocês antigos, vocês que já têm 20 anos de igreja, vocês que já estão aqui há bastante tempo. Ok, essa igreja não é para vocês. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer assim, olha, você não pode estar aqui. Eu não quero você aqui. Não foi isso. Mas se você veio para cá, saia da sua zona de conforto e faça algo pela igreja e pelos desigrejados e vá alcançar o perdido. Não fique aqui só fazendo algo por você. Faça por aqueles que ainda não entendem. Você que entende, venha ajudar a somar para que o reino de Deus seja propagado. Porque se você vier só para dar trabalho, é melhor você ir procurar outra igreja. E muitas vezes, é isso, gente, sobre igreja, é a gente sair da nossa zona de conforto nesse sentido, né? Em todas as áreas. Estou falando da área da igreja agora, mas em todas as áreas nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos fazer algo mais, porque o reino de Deus ele precisa ser expandido, né? E aí lá em Romanos, não precisa você abrir, mas em Romanos fala, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual boa e agradável e perfeita seja a vontade de Deus. Uma das melhores e mais surpreendentes coisas sobre a renovação de Cristo, em Cristo, são todas as oportunidades que nós temos de servir ao Senhor em amor. Pode ser desconfortável, pode ser dolorido para alguns aqui. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Todas as pessoas que você lê na palavra, todos aqueles que passaram por Jesus, todos os discípulos, todas as pessoas que passaram por Jesus, eles precisaram ser vulneráveis a Jesus. Senão Jesus não tinha transformado cada um deles. A cura do leproso. Imagina se ele continuasse se escondendo, Jesus não o tivesse encontrado e tivesse tocado nele e curado ele. Para que Jesus entre em você, para que Jesus cure você, você precisa ser vulnerável. Ainda que seja desconfortável. Essas coisas que você considera fraqueza podem ser usadas para a glória de Deus. Podem ser mudadas por Deus. E somente por Deus. Estar vulnerável com Deus é diferente de ser vulnerável com as pessoas. E se você teve um encontro de verdade com o Senhor, você sabe o que é estar vulnerável com Ele. Ou você nunca teve um encontro com Ele.
a mulher do fluxo de sangue, foi um encontro tão poderoso que, com certeza, irmãos, nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Quando eu chegar lá no céu, eu quero encontrar com ela e falar: mulher, me conta as coisas. Eu quero encontrar com essa mulher. E saber como foi depois. Me conta o que você fez, com quem você falou. Se você encontrou pessoas em situações iguais à sua, o que você fez? Porque você sabia que aonde você vence, você ganha autoridade? O problema de hoje, que eu falei há alguns dias atrás, até no GP, foi que hoje, como que os cristãos estão? Tão apáticos, que muitas vezes, aquilo que eles estão orando, eles nem creem que vai acontecer um milagre. E aí eu até mencionei assim, falei: olha, quando alguém vier orar, quando eu for pedir oração para alguém, fulano, ora por mim, eu estou com uma dor na minha lombar. E de fato eu estou, viu, gente? Eu estou aqui com muita dor. Eu vou perguntar: Ari, você crê que eu posso ser curada? Se a Ari fizer: vamos orar. Não, Ari, não ore. Gabriel, você crê que eu posso ser curada? Se o Gabriel disser assim: eu creio, Érica, vamos orar. Eu falei: então é o Gabriel que vai orar por mim. O problema é que nós estamos hoje dentro das igrejas sem crer que algo pode acontecer, porque milagres, gente, ainda acontecem. O mesmo milagre que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue pode acontecer conosco em qualquer coisa, em qualquer situação. O problema é que nós paramos de crer nisso. Vulnerabilidade, e para finalizar, vulnerabilidade significa que o seu coração e a sua cabeça estão dispostos a aceitar as emoções que surgem quando se vive uma vida plena em Jesus. Por favor, igreja, entenda isso. Busque ser vulnerável com Jesus. Busque ser vulnerável nele. Hoje a gente vai ter ceia. E aproveite esse momento de ceia para ser vulnerável com ele. É isso. Deus abençoe vocês. Que o Senhor traga uma convicção do quanto você precisa ser vulnerável e estar nele, para que ele use a sua vida. Não pare em você, mas que seja por mais um. Amém? Deus abençoe vocês.